para o gabinete. Ele não conseguia falar, tal era, eu diria, entre a frustração, a tristeza, a decepção, a desumanidade com que esses aposentados vêm sendo tratados. Pedindo, ele mora em Pati de Alferes, no interior do Rio de Janeiro, e pedindo que a gente consiga amanhã votar o PLN 2, que beneficia não apenas ele, que está com 83 anos, mas todos os centenas e milhares de aposentados aéreos, liderados pela Graciela Baggio, que aqui vêm em grupos, assim que a gente nota, as pessoas estão cansando, mas resistem bravamente nessa tragédia e nessa morte silenciosa. Muito obrigada, comandante Fábio. Amanhã nós vamos fazer um empenho muito grande com os colegas senadores que sabem que esta é uma prioridade. Eu vou falar, sim, sobre a questão de Minas Gerais. Há pouco, o senador Jorge Viana e outros senadores fizeram uma sugestão, e eu apoio essa sugestão, senador Paim, de propor ao presidente Renan Calheiros que aqui, na sessão temática do Senado Federal, haja um debate sobre o que aconteceu em Mariana. E, a partir dessa tragédia ambiental, dessa catástrofe ambiental, com as autoridades e com os gestores dos grandes empreendimentos que envolve a questão ambiental, não só a mineração, mas também as grandes hidrelétricas, que se faça esse debate aqui à luz da racionalidade, à luz da tecnologia, à luz da segurança ambiental, à luz da prevenção, à luz do nosso Código Florestal, para que nós não tenhamos a repetição de tragédias como essa, que vão impactar em uma área gigantesca. Dizem até que é o maior acidente ambiental do planeta. Então, nós estamos solidários com a população de Mariana e a iniciativa aqui do Senado Federal deverá ser propositiva, porque é um tema relevante não só para aquela comunidade, mas é também um sinal de alerta às precauções e ao que nós temos de fazer para evitar que novas tragédias ambientais como essa venham a acontecer. Senador Paulo Paim, caros colegas senadores, há poucas semanas nós votamos aqui, neste plenário, sobre um debate muito intenso de uma lei e um marco regulatório antiterrorismo. Aí fizeram um escarcéu, olhando para um lado que era o lado indevido e não focando na realidade. Ninguém quis aqui em nenhum momento criminalizar movimentos sociais. E às vezes a gente pensa que se usam as bandeiras para ocultar outros interesses. Um relatório, eu diria, primoroso, feito pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que dissecou um marco regulatório antiterrorismo, aceito pelo governo, com a aquiescência e os entendimentos com o Gabinete Civil da Presidência da República, hoje comandado pelo ex-ministro da Defesa, não se esqueçam disso, Jacques Wagner, e com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, acordado e defendido aqui com muita competência pelo líder do governo, senador Delcy de Amaral. E aqui o debate foi exatamente esse. Ninguém conseguiu vislumbrar o foco verdadeiro desta lei. Necessário a um país que tem uma fronteira imensa, tem uma famosa e perigosa tríplice fronteira, que já foi foco de investigações e de riscos de algumas células que podem estar também trazendo o interesse desse Estado Islâmico. Ninguém enxerga isto, mas enxerga talvez o seu interesse político de fazer um proselitismo que nada tinha a ver com o foco real de uma lei que a cada dia que passa, quanto maior for o ativismo dos insanos líderes religiosos do Estado Islâmico, representam como risco para a humanidade. Quantas pessoas inocentes morreram e vão morrer ainda nas mãos desses facínoras?
Nós estamos no século XXI, mas parece que estamos na idade da pedra, porque são atitudes do tempo da idade da pedra. Não é possível que esta barbárie, essa selvageria, este fanatismo incompreensível a este século, que temos um Papa que prega a paz, que as lideranças religiosas do próprio islamismo pregam a paz, os rabinos israelitas pregam a paz. Não é possível. Os evangélicos, os credos de todo mundo, os espíritas, os budistas, os umbandistas, todos pregam a paz, a harmonia, o entendimento, a solidariedade. E aí, na contramão de tudo isso, um Estado totalitário, ditatorial, impositivo, que quer fazer que o mundo se curve e se ajoelhe à sua pregação e ao seu credo. Isso não é admissível. E parece que só agora, depois da bomba jogada num avião russo e no que aconteceu nesse final de semana em Paris, é que os líderes mundiais acordaram. Porque agora as grandes potências foram atingidas também. Nos passageiros do avião russo, mas as armas todas que estão sendo usadas em Paris são fabricadas na Rússia. Nós não podemos descurar esta globalização da violência e não podemos nos calar e nem nos omitir. Nós vamos realizar no ano que vem aqui no Rio de Janeiro as Olimpíadas e Paralimpíadas, um evento que vai trazer, tanto quanto trouxe na Copa do Mundo, milhares e milhares de delegações. Aí a lei não servia, a lei antiterrorismo não servia. Será que a tragédia de Paris não vai trazer racionalidade, trazer a sensatez de volta, o equilíbrio, a necessidade de entender o mundo que está caminhando por essa estrada violenta dos ataques insanos e insensatos? Será que agora, aqueles que aqui nesse plenário tanto condenaram a lei antiterrorismo, não vão fazer uma reflexão? A lei tem sentido e tem oportunidade. Temos que nos precaver. E da forma como ela foi apresentada por um relator absolutamente insuspeito, um homem punido pelo regime militar, que fez um estudo muito profundo do tema terrorismo, senador Aloysio Nunes Ferreira. E eu espero que o que aconteceu em Paris traga para todos nós exatamente a compreensão de que a lei produzida pelo Senado Federal e agora está indo para a Câmara tem a compreensão da sua dimensão exata e não de uma interpretação equivocada ou, sei lá, apenas para atender os seus interesses. Nós teremos também, agora no dia 30 de novembro, exatamente em Paris, a cúpula mundial para tratar das mudanças climáticas. Começa no dia 30 e vai até dia 11, um número cabalístico, 11 de dezembro, reunindo os grandes líderes, inclusive com a presença da presidente Dilma Rousseff. É um momento extraordinário e isso vai acontecer, eu diria, ainda sob as cinzas da tragédia, ainda sob a fumaça dessa tragédia que está preocupando o mundo inteiro. Então, ao fazer essa reflexão, eu quero apenas trazer, à luz da Olimpíada do Rio de Janeiro do ano que vem, à luz do que aconteceu em Paris e das ameaças constantes do insano exército Estado Islâmico, está ameaçando o mundo com novos ataques. Então, é esta a minha manifestação nesta tarde, sem deixar de lembrar que amanhã também nós teremos na sessão conjunta do Congresso Nacional apreciação de pelo menos 13 vetos. Um deles, particularmente, tem me chamado a atenção e votarei pela derrubada do veto, caros colegas senadores,
porque se trata de um direito inalienável do cidadão, do eleitor, que é o direito de saber ter a confiança e a segurança de que seu voto não foi manipulado, de que aquele voto tem a segurança necessária, porque como a tecnologia não assegura a inviolabilidade da urna eletrônica, a tecnologia não assegura. Nenhum especialista assegura a inviolabilidade da urna eletrônica. Ninguém. Se a ciência da tecnologia, da informação, não assegura a inviolabilidade da urna, é um direito inalienável do eleitor, do cidadão brasileiro, de ter, no mesmo ato em que ele aperta um botão para dar o seu voto, que aquele ato de apertar o botão seja impresso e fique ali guardado nessa urna eletrônica da sessão onde ele votou. Esta será, sim, a grande garantia da segurança de que aquele voto foi para aquele determinado candidato e não para outro. Muitas dúvidas foram suscitadas em 2014. Aliás, Leonel Brizola, lá no passado, na famosa pró-consulta, já tinha aquelas desconfianças e acabaram resultando que as desconfianças dele estavam corretas. Então, eu lamento profundamente que o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do seu presidente, ministro Dias Toffoli, não reconheça e diga que vai gastar muito, 2 milhões para fazer o voto impresso. Mas o que é isto para a democracia se assegurasse a lisura e a segurança do voto? Gastam tanto com outras coisas supérfluas. Então, eu nisso não concordo. Acho que precisamos derrubar esse veto. E esse é o tema mais sensível nas minhas redes sociais. Nem doença, nem câncer, nem outro assunto chama mais atenção da população na rede social do que a questão do voto impresso. Exatamente pela dúvida que persiste na cabeça do eleitorado brasileiro de que há, sim, risco de violação da urna eletrônica. E é exatamente por isso que, ao imprimir o voto, nós teríamos a segurança e a certeza de que voto é para quem é e como está sendo dado. Ninguém vai sair com um voto impresso para mostrar para este ABU. Não, o voto vai ficar ali, guardado. Em caso de dúvida, aleatoriamente, você vai lá e pede uma verificação naquela determinada urna. Chegando lá, se não tiver confirmação, nós vamos ter a certeza, ou se for confirmado o resultado, também do Congresso. No artigo 58, senador Ataídes Oliveira, no seu parágrafo 3º, diz textualmente o seguinte, estou aqui com a Constituição na mão. Parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Está na Constituição, não estamos inventando a roda. Está na Constituição, ou, portanto, faz parte das nossas atribuições constitucionais. Venho aqui ao regimento interno do Senado Federal. No seu artigo 148, no exercício das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências para que julgar necessárias, podendo convocar ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgãos públicos informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias. E ela remete aqui à Lei Complementar 105 de 2015,
2001. Essa lei complementar se refere à quebra de sigilo. Portanto, eu queria dizer ao senhor ministro, com todo o respeito que tenho, no regime democrático, toda autoridade pode fazer comentários como bem entender, mas como se trata do ministro-presidente da Suprema Corte, apenas eu, como não participei de nenhuma CPI, apenas requeri CPI dos fundos de pensão, porque todos os que integram fundos de pensão vêm nos pedir, porque eles estão muito apreensivos, têm que pagar mais e trabalhar mais tempo para se aposentar, para não ser comprometida a sua pensão complementar nas grandes empresas estatais brasileiras. Basta olhar a situação do Petros, da Petrobras, para ver o que aconteceu também na ECT com os servidores da empresa de Correios e Telégrafos. Então, ao senhor ministro Lewandowski, nós estamos cumprindo, com essa atividade da CPI, uma competência que está expressa na Constituição Federal e no regimento interno. Se não estão obtendo resultado e se tem muita CPI, essa é outra conversa. Aí é uma questão de avaliação política e penso, por exemplo, que o Instituto da CPI é muito relevante, mas por isso todos os parlamentares precisamos dar a ela a relevância, a seriedade, o equilíbrio e a responsabilidade que requer, porque o final da CPI da Petrobras foi lamentável, foi uma coisa, eu vou lhe dizer, frustrante. Para não dizer o mínimo, para dizer o mínimo, frustrante, porque não é possível, depois de investigação de tudo que se soube dessa companhia, consubstanciada numa operação Lava Jato, que está em processo, em andamento pelo Ministério Público, Polícia Federal, e também pelo Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a CPI tenha praticamente passado em branco as nuvens, sem nenhuma conclusão para encaminhar ao Ministério Público. Então, eu penso que nessas coisas eu tenho muito equilíbrio aqui, tenho procurado assim, não, mas acho que o ministro fez um julgamento ou emitiu um juízo como se nós não tivéssemos essa competência. Antes de terminar, senador Paim, eu queria passar a palavra ao senador Thaís, que me pediu uma parte, só para encerrar. Senadora Ana Amélia, como sempre, os discursos de Vossa Excelência é de um conteúdo extraordinário para este Senado Federal e para o povo brasileiro. Vossa Excelência, nesse discurso, aborda aí 3, 4 temas de extrema relevância. Os aposentados da Aeros, que ficaram aqui no Senado por meses e meses, aqueles velhinhos e velhinhas, que eu não sei se a gente conseguir derrubar esse veto, se algum deles ainda vão poder usufruir desse dinheiro para comprar o seu medicamento. Vossa Excelência falou sobre esses atentados terroristas, né? Brasil afora, agora em especial na França, em pleno século XXI. Ou seja, Vossa Excelência me admira muito sempre quando vem a essa tribuna. Eu quero me ater, senadora Ana Amélia, a essas declarações que o presidente da nossa Suprema Corte Federal fez agora recentemente, chamando-os membros de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, de amadores. Eu sou presidente da CPI do CARF, do Conselho Administrativo Fiscal da Receita Federal, onde há um desvio de dinheiro público ali, eu acredito, acima de 30 bilhões de reais. E agora veio ao bojo dessa CPI vendas de medidas provisórias, a 471, a 512, a 627. Isso negociada dentro desse governo do Lula e da presidente Dilma. Nós sabemos das nossas limitações, senadora, nós sabemos das nossas limitações. Sabemos que nós não temos o poder de investigatório que tem o Ministério Público Federal, tão competente e com todos os instrumentos que eles têm. Sabemos que não temos o sistema investigatório de polícia que tem a nossa competência, a Polícia Federal. Sabemos disso. Mas, como bem Vossa Excelência colocou,
É a atribuição desta casa, é a atribuição de um parlamentar fiscalizar a coisa pública. E é exatamente isto que nós estamos a fazer, mesmo com as nossas limitações. O artigo 5º da Constituição Federal, 63, determina que nenhum inquirido, nenhum convocado, ele pode fazer prova contra si próprio. Nós sabemos disto. Mas o Supremo Tribunal dá todas as liminares a quem pedir para vir à nossa comissão parlamentar de inquérito. Evidentemente que isso dificulta muito. E eu queria ler aqui muito rapidamente, senador, me permite, essas declarações, eu até escrevi, essas declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal a respeito da atribuição constitucionais do Congresso Nacional foram realmente lamentáveis. Ao se dedicar a investigações envolvendo desvio de verbas públicas, o parlamento não faz mais do que cumprir a Constituição da República. A mesma Constituição que o presidente do Supremo Tribunal prometeu cumprir e fazer cumprir. O princípio constitucional da separação dos poderes tem sido constantemente diminuído por juízes que se transformaram em ativistas de causas que não encontram ressonância na sociedade. Não bastasse essa tendência clara de usurpação pelo Supremo Tribunal Federal das atribuições e prerrogativas do Congresso Nacional, temos visto, infelizmente, declarações públicas de membros daquela corte criticando o parlamento e os parlamentares. O papel do Supremo e de seu presidente é de garantir o equilíbrio entre os poderes, não de corroer, como declarações inapropriadas, o fino tecido que os une. Como presidente de uma CPI, enxergo sim, eu disse, essas nossas dificuldades, mas não admito que sejamos gratuitamente atacados por exercermos uma das prerrogativas que Vossa Excelência colocou aí, lendo a Constituição Federal e o regimento interno dessa casa. Não podemos admitir, essa não é realmente a postura que se espera de um presidente de uma corte superior. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Agradeço, senador Ataídes Oliveira, pelo seu aparte que amplia a ilustração sobre essa. Também não quer dizer que estejamos muito felizes com as conclusões e com os trabalhos de todas as CPIs, ao contrário. A CPI dos fundos de pensão, senador Paim, que eu fui uma das requerentes, ela ainda não fez nenhuma reunião. E, veja, é uma situação preocupante. Nós falamos aqui da questão do Aeros, e que as pessoas estão até hoje, passados anos e anos, estão até hoje para receber os seus direitos líquidos e certos, estão até agora mendigando, o que é uma perversidade, eu diria, mendigando. Na verdade, senador Ataídes, amanhã, antes de votar o PLN 2, que foi já aprovada a emenda na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, já foi aprovado isso, a presidente aqui, Rose de Freitas, já está aprovado. É que antes de, olha só, veja, antes de votar o PLN 2, e aí é o nosso temor, tem que ser votadas primeiro, prioritariamente, os vetos presidenciais. Então, vamos ver se a gente consegue fazer rapidamente para que não perca mais uma sessão do Congresso, porque nós já estamos agora há poucos meses de terminar a nossa atividade legislativa, começar o recesso, e não podemos encerrar a atividade sem votar esse PLN 2, sob pena de nós estarmos cometendo e ampliando a injustiça em relação aos aposentados do Aeros. A CPI dos fundos de pensão, como eu disse, não fez nenhuma reunião. E a situação do Postales, que é o dos Correios, é a situação, eu diria, mais dramática, que está reproduzindo o que aconteceu, em parte, com o Fundo Aeros. Muito obrigado, senador Paim. Obrigado, senadores. Foi a senadora Amélia que fez pronunciamento, fazendo uma análise da situação da violência no mundo, questão ambiental e, a exemplo de nós todos, pedindo para que amanhã a questão do Aero seja votada. Mas, senador Ataíde Oliveira, me permita que eu faça um registro que não tem como fazer. Alguém me olhou, viu que eu estava com um lençozinho aqui, mas é uma notícia boa, não é ruim. É que me deram a notícia agora que nasceu a minha netinha,
a Eixla, filha da Janaína e do Clayton. E claro que me disseram que a menina estava com problema de pressão na UTI. Mas daí em seguida me disseram, não, está bem, é só prevenção. Então eu só divido com vocês essa alegria de mais uma netinha, a Eixla, que nasceu, filha da Janaína e do Clayton. A Janaína é minha filha, o Clayton meu genro. Seja um vovô feliz, senador Paim, o senhor merece. Obrigado, senadora.